Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só com o meu jargão, né? Gente, mais um quadro do Conecta e 3S. E para variar, né, gente? Sempre com convidados maravilhosos que trazem temas sempre muito relevantes para o terceiro setor. E nós estamos aqui, eu e... Melia. Gente, é uma alegria estarmos aqui, né, Meli? É uma alegria. Poder compartilhar, poder trocar, aprender. E, lógico, antes da gente falar da nossa super convidada, trazer um pouquinho para vocês sobre o Conecta, sobre os programas e projetos do Instituto Terceiro Setor. Nós temos o quadro Conecta em 3S, que trazem, né, várias pessoas, atores do sistema de garantia de direito, pessoas que integram tanto o terceiro setor, como as organizações, as instituições públicas, empresas, né? A gente quer trazer também empresários, que são pessoas muito relevantes no processo de responsabilidade social. Só que as organizações, elas buscam também essa visibilidade, a transparência, compreender o processo de gestão. E essa é a missão do I3S. E o I3S tem pensado em programas e projetos que escalam, que fortalecem e promovem essas ações de tanta relevância, considerando que o Estado não alcança todas essas fragilidades que estão aí, né, Emiliana, em todo o território. E claro, né, gente... Trazendo mais clareza, né, inclusive como que é o funcionamento dessa grande máquina, né, que nós temos hoje entre município, Estado, organizações... que é muito necessária hoje, conhecimento, né? Eu acho que o objetivo maior é esse. Com certeza. Então, gente, fiquem sempre ligados aí nos programas que a gente tem trazido. Inclusive, nós estamos com a Acelera Off, como algumas pessoas já sabem, conhecem. É um programa que está acontecendo na Unifesp. Nós estamos indo para o 9º encontro. O próximo encontro vai falar sobre captação de recursos de forma estratégica com a nossa super palestrante, Carol Zanotti. Ela é uma palestrante renomada, é professora no Instituto Filantropia e estará conosco no próximo encontro. Então, conto aí com a participação dos acelerados que já estão inscritos, né, no processo de edital. Temos, às vezes, vagas de convidados, então a gente vai sempre colocando nos nossos canais, vai divulgando. Então, acompanhem que a gente sempre está trazendo novidades. E agora, sem mais delongas, vamos apresentar a nossa super convidada. O nome dela é... Deixa eu pegar aqui que eu fiz uma colinha, né, gente? Porque senão a gente não consegue lembrar de tudo. Mas nós estamos aqui com a diretora da divisão regional da DRADES, que atua na direção de 15 municípios da região oeste de São Paulo. É uma pessoa que já tem participado de algumas ações do I3S, esteve conosco no Acelera, e o nome dela é Rosana. Rosana, obrigada pela tua participação, seja muito bem-vinda ao I3S. E eu vou começar aqui para você se apresentar, e daqui a pouco a gente já começa a fazer nosso bate-bola, porque aqui o assunto é assim, gente, a gente vai conversando, vai trocando, e vai ser muito legal. Rosana. Uma boa noite, né? E a gente começa engasgando, porque, afinal, não é todo dia que a gente está aqui com mulheres tão poderosas. Vamos tomar a nossa linha. Isso. Que o papo já estava rolando, né? A grande verdade é que os bastidores já estavam quentíssimos aqui. E, assim, é um prazer inenarrável estar aqui com o I3S, estar com a Elaine e a Cameli, que são técnicas incríveis. Eu tenho, assim, um prazer mesmo. E todos os nossos encontros são explosivos, né? A gente nem tem tempo de falar tudo, porque a gente quer trocar muito, a gente quer falar demais, e é essa potência. Então, vamos lá. Me chamo Rosana Monteiro, já estou aí trabalhando há 18 anos nas políticas públicas, com uma passagem mais significativa pela assistência e também alguma passagem pela educação. Sou pedagoga de formação, então fui roubada da educação para a assistência e o desenvolvimento social. E nesses 18 anos a gente tem seguido no trabalho com o Estado. Tem uma especialização em gestão de projetos sociais, então assim a gente consegue dar uma olhada para o terceiro setor com muito carinho, porque os projetos sociais estão, né, sendo executados em grande parte nessa parceria com o terceiro setor. E eu acho que sobre mim, relevante para dizer hoje, é isso. E aí no papo a gente vai falando um pouco mais, fala um pouco sobre a DRADES, fala um pouco sobre
as organizações querem escutar, algumas orientações, e agradeço imensamente essa oportunidade de estar com vocês e trocando essa ideia, essas informações que podem nos aproximar ainda mais das organizações, desmistificar o Estado e a sua parceria, né, com essas organizações. Então, acho que hoje a gente tem bastante coisa para render aí para falar. Com certeza. Gente, a Rosana, ela realmente veio para desconstruir uma imagem de rompimento, né, entre Estado, organizações. O Estado ele tem uma relevância em supervisionar os serviços nos municípios, né? Então, ele não olha somente para as organizações, ele vai olhar para a política e como que está sendo executada essa política dentro dos municípios. Ele tem um papel de supervisionar e fiscalizar. Então, essa é a atribuição, né, que a Rosana vai falar para nós. E por que a Rosana é uma pessoa que a gente entendeu que foi realmente um divisor de águas nesse processo de identidade entre DRADES e as organizações e município? Primeiro porque ela é acolhedora. Vocês vão ver que esse sorriso meigo dela é real, gente. Ela é essa pessoa que traz essa leveza, né? É uma pessoa muito acolhedora. Você se sente abraçado conversando com ela. E essa forma como ela conduz essa relação realmente trouxe um afago, né, para as organizações que têm ainda suas dificuldades e afastamento do conhecimento, porque é o que tange todos esses processos que são complexos, são técnicos, mas que precisam ser levados para essas organizações. E por isso, nós a convidamos no primeiro encontro, em um dos encontros do Acelera, ela prontamente se colocou à disposição, foi incrível, né? Todas as organizações na ocasião do Acelera, que foi, se eu não me engano, o quarto, né? Acho que foi o quarto encontro, falaram muito, né, da participação, de como ela traz com muita clareza e realmente desmistificando, que eu acho que é isso, né? É o termo. E lógico, ela tem uma trajetória, ela falou que ela é muito humilde, viu, gente? Mas essa mulher tem um conhecimento, ela vai falar aí. E eu acho que a pergunta começa disso. Rosana, DRADES, você vem já de um conhecimento de DRADES, de outra regional. Conta um pouquinho como foi essa trajetória, de como que a Rosana, profissional, migrou para acho que para esse desafio de supervisionar uma regional que ampara aí tantos municípios. Conta para nós um pouquinho. Então, vamos lá, vamos falar sobre a DRADES, esse órgão aí que poucas pessoas conhecem, né? A gente não é um órgão de portas abertas, a gente tem essa função de supervisionar e de orientar os municípios na execução da política. Então, essa é uma missão árdua, dura, né? São 15 municípios aqui da nossa região. E, assim, eu venho para esse lugar de um concurso público. A Secretaria de Estado estava há muito tempo sem concurso, e quando ela faz um concurso, a gente está bem naquela época que a política de assistência está sendo construída, implantada. Então, por exemplo, eu vi a implantação dos CRAS, dos CREAS, a gente participou disso. E aí, dei uma volta depois pela educação, mas voltei para a DRADES. Porque aí aqui, mudei de região, eu era da região de Mogi das Cruzes, um beijo para se eventualmente temos pessoas daquela região que nos conhecem. E aí, vindo para essa região, eu retomei meu contato com o Estado e vim para a DRADES do Osasco. Então, a DRADES, na minha vida e nessa ideia da parceria com os municípios, eu prefiro, assim, trazer isso que a Elaine estava dizendo, no sentido de... a gente tem a função até fiscalizatória, né? Mas a gente tem a ideia de que na parceria a gente consegue construir uma supervisão melhor, onde todo mundo possa ser ouvido nessa parceria. Então, a DRADES, ela vem na minha vida para isso, e a gente vai participando aí desde 2008 até aqui, com a construção das políticas públicas de Estado, com a implementação de alguns serviços. Então, a DRADES, ela tem esse apoio técnico na implementação de coisas para os municípios, e os municípios, por sua vez, acaba que não faz seu serviço também sem a presença das organizações. Então, aí a DRADES tem essa interface com as organizações, especialmente no que diz respeito a certificação de pró-social, que a gente pode conversar alguma coisa. Vamos falar. E aí, então, essa é a interface, essa é a nossa colocação por lá. E aí, então, são 18 anos vendo essa política ser implantada, acontecer e participando da elaboração dela, né? Que é muito importante.
Rosana, nós temos, assim, hoje, históricos de vários projetos que começaram muito pequenininhos, né? E que vêm se organizando e vêm se tornando organizações importantes no terceiro setor, né? Até para a execução das políticas públicas. E a gente vê também a grande dificuldade dessas organizações de atender os requisitos, né? Porque nós sabemos que para que eu consiga chegar, por exemplo, a um pró-social, eu tenho que estar com o serviço executado em consonância com a própria política, né? E isso ocorre para os municípios, eu acho que não só Osasco, né, mas para grande parte aí desses municípios, um sofrimento, eu vou até colocar assim, porque fica, né? Nossa, como é que eu atendo os requisitos? Como é que eu consigo? E fica naquela situação achando que a Drades é o vilão que vai perseguir e que vai me prejudicar e que eu não vou conseguir. Conta pra gente um pouquinho, eu tenho uma outra ideia, lógico, conhecendo depois você, inclusive, o papel, né, da Drades nesse fortalecimento das organizações, se puder trazer um pouco mais assim dessa forma com que é a atuação da Drades junto às organizações. Perfeito. Eu chego à conclusão com as organizações e sempre digo para eles, quando vou até eles, falo, nada aqui é pessoal. Tudo é para o engrandecimento da política pública de assistência. E o nosso papel nesse sentido é fazer o direcionamento para que eles não fiquem fora, mas que eles se adequem de forma a chegar até o momento de uma certificação. Então, se eu pudesse falar hoje o que a gente faz como papel, é a orientação técnica sobre os documentos da política. Então, por exemplo, a organização precisa de serviço para ser da assistência, precisa de serviço tipificado. Então, nós vamos lá e vamos esmiuçar com essa organização o que é a tipificação nacional e quais são os serviços tipificados. E, mais do que isso, não adianta eu usar o nome de um serviço tipificado e eu não fazer a execução de um serviço tipificado. Isso é importante. Uma coisa importante que eu brinco e falo, ontem eu estava atendendo uma assessoria e tal, e eles falaram assim para mim, mas está escrito serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Aí eu falei, entre está escrito e entre estar executado, tem uma diferença, e o nosso papel é exatamente esse, de supervisionar para ver se aquilo que está escrito está sendo executado. Além da tipificação, o maior problema que a gente tem com as organizações é a questão da NOB-RH. A gente precisa trabalhar com profissionais que estão ali estabelecidos na NOB e que estejam contratados com um vínculo. A nossa política é uma política que fala de atendimento familiar, comunitário e tudo mais. Aí eu sofro, como você falou, do sofrimento, eu sofro quando eu imagino que um profissional sem vínculo, ele mesmo está precarizado, Sim. Então ele não vai conseguir oferecer um serviço bacana, mas além disso, ele também, a gente acaba num movimento de não ter um profissional com um vínculo com a organização, revitimizando o nosso atendido, que muitas vezes passa pela mão de muitos profissionais, É verdade. com metodologias diferentes e tudo mais. Então, a nossa vilania, ela tá ali para garantir e o olhar. Aí, se eu posso falar alguma coisa sobre o meu olhar, é que o meu olhar é lá para minha ponta. Quem está recebendo esse serviço? É alguém em vulnerabilidades diversas e que precisa ser muito bem atendido. Então, quando a gente está pegando no pé, é nesse sentido, para que haja serviço tipificado, para que haja profissionais com vínculos, que possam ter vínculos com aquela organização e também com aquele atendido. Então, o nosso papel vai por aí. Olha só, gente, como é importante esse espaço, né? Nós somos do instituto que atua no processo de assessorar tecnicamente as organizações, e uma das questões que são, acredito que 80% das demandas das organizações que precisam se regularizar é exatamente o processo do teu RH. Existe uma normativa que chama RH NOB SUAS,
É a resolução que estabelece como vai funcionar os recursos humanos no processo do SUAS, né? O Sistema Único de Assistência Social. Então, ele vai regulamentar esse processo. E nós temos outras bases legais que vai também amparar esse processo. Então, nós temos a Lei Orgânica de Assistência Social, nós temos o SUAS, que posteriormente a LOAS veio definir parâmetros, regular o processo como iria funcionar isso de forma descentralizadas. E isso já estava escrito, né, já normatizado para o cumprimento com os CRAs, que são as unidades públicas. Então, o que a gente tem conversado com as organizações? As unidades públicas, que são os CRAs, que são os CREAs, eles já têm o seu modus operandi, que cumpre o NOB-RH, SUAS, que tem lá todo o teu procedimento. Quando as organizações vão executar um serviço que teoricamente deveria estar sendo executado por uma unidade pública, ou seja, o serviço de convivência, que é o que está tipificado, ele teoricamente deveria estar sendo executado por um CRAS. Todavia, os CRAS eles não alcançam todo esse território vulnerabilizado. Por isso existe o modelo de parcerias com as organizações, que está norteado com o marco regulatório da sociedade civil, das organizações da sociedade civil, que vai estabelecer, né, como que vai funcionar juridicamente essa parceria. Posto isso, as organizações vão ter que executar como fosse um CRAS. Qual que é a diferença? A organização ela não faz a intervenção. Então, a intervenção ela deve ser feita ainda pela instância pública, que é lá onde está, né, toda a proteção que deve ser dada aos usuários dos serviços. As organizações, então, elas estão descentralizadas, que está constante isso dentro das normas, dentro de todos os parâmetros regulamentais, todas as normas, e ele vai executar dentro daquele processo. Então, não dá para a gente colocar o terceiro setor como algo que se desassocia do processo técnico. E aí eu defendo o terceiro setor, Rosana, que aí vai para a nossa próxima pergunta, porque assim, as organizações, ela tem a sua autonomia institucional, ela é privada, ela tem dentro da tua natureza, sem fins lucrativos, que o Estado é sem fins lucrativos, então isso traz aí o parâmetro da natureza dela. Mas a natureza das organizações é privada, então ela tem a sua autonomia na contratação. E vejamos, quando uma organização vai contratar os seus recursos humanos, ela não tem que estar necessariamente parametrizada ao modelo de contratação do Estado, até porque o Estado deveria ou deve, né, até para a gente combater a precarização, os concursos públicos, que já está tendo aí uma nova, discussão sobre os modelos de contratação. Dessa forma, as organizações hoje têm o seu modo de contratar, porque é privativo da organização o modelo de contratação. Aí eu concordo com a Rosana quando a gente fala do vínculo. Aí eu concordo que o vínculo ele deve ser estabelecido porque ele cumpre uma diretriz que tem que ser continuada esse serviço. Todavia, a forma como as organizações são exigidas para cumprir a NOB é que ela cumpra um modelo de contratação que seja análogo ao do poder público. Todavia, ela só vai conseguir contratar essa organização, primeiro que ela não tem aí uma integralidade de financiamento. Se o serviço ele é público, vamos lá, se o CRAS deveria executar um serviço que teoricamente está sendo executado pelas organizações. E esse Estado, o poder público, né, não está financiando, por que essa organização deve ter um modelo de contratação, né, regular e tudo mais? Aí a gente tem batido um papo, conversado, eu tenho falado com muitos técnicos de muitas regiões. O que está estabelecido é assim, primeiro você prova que você tem condição de executar a política pública e depois, por meio de parcerias, a gente vai colaborar com essa execução. Então não é o inverso. Primeiro a organização prova sua capacidade estrutural, depois o Estado vem com a parceria e vai complementar os recursos para a sua execução. A gente sabe que também isso não é uma realidade. Muitas organizações executam o serviço de convivência de forma muito ainda precarizada, porque ela não tem financiamento. Então, Rosana, a pergunta é, quando vocês vão fazer hoje uma análise técnica, vocês consideram essa realidade das organizações executando uma política que é pública, que é dever do Estado, né, gente?
Se é dever do Estado e é uma organização que está executando, então a gente sabe que tem um papel do Estado nesse processo. E a gente sabe também que o Estado tem que olhar, que eu gosto do seu olhar, quando você fala do compreender os processos ali, né, de desestrutura da questão de como vai funcionar essa organização. E na hora de analisar um processo, que é um processo administrativo, a DRADES, ela tem um papel ali de deferir ou indeferir um procedimento, que a gente vai falando um pouquinho. Então, Rosana, como é para a DRADES ver toda essa precarização, que eu concordo em gênero, número e grau, que se não houver um procedimento firme e resistente, a gente vai precarizar a política, vamos precarizar os modelos de trabalho, os assistentes sociais e psicólogos. Então, nós somos muito favoráveis à ruptura desse modelo de precarização do trabalho, porém, a gente não pode perder o olhar da decisão privativa da organização, porque ela é privada, ela executa de forma colaborativa e parceira. Como é para a DRADES fazer todo esse olhar, considerando essa realidade das OSCs? Desculpa aí a contextualização, mas foi necessária. A Elaine, ela traz aí... Eu dar uma aula. Não, ela traz aspectos que dá para 5 podcasts, tranquilamente. A gente divide metodologias aqui e vai, enfim. Vamos lá, vou tentar responder várias coisas, com a visão do Estado, com a visão... A gente começa a entrar no campo jurídico da coisa também, né? Quando a gente fala de privado e público, a gente entra ali. Vou falar a visão do Estado, que ela perpassa por um pouco do que você já tem aí colhido com outros técnicos e tudo mais. E vou falar a visão nossa, da minha equipe técnica que trabalha aqui. Então, a primeira coisa é a questão do caráter privado e do caráter público. O que o Estado entende juridicamente sobre isso? Ele entende o seguinte: quando eu entro numa parceria com a associação que é privada, na parceria ela está abrindo mão do seu caráter privado de alguma forma para executar uma verba pública. Então, quando ela vai receber verba, é diferente de quando ela não vai receber. Quando ela não vai receber a verba dela, ela tem o caráter privado dela, ela não está executando nada público, e inclusive ela nem necessita de certas certificações que só servem para que acesse parcerias. Então, ponto. A partir do momento que eu vou executar uma coisa pública, eu tenho que ser regida pelas regras públicas. E aí, dentro do que você fala de estrutura, de capacidade de trabalho, eu vou fazer uma analogia para gente. Quando você, lá no I3S, vai contratar um assistente, alguém, você chega para essa pessoa e diz assim: fulana, vem cá, vamos fazer uma entrevista. Você é formada na sua área? Você apresenta uma experiência nessa área? Sim. Ou a gente contrata a partir de algo que alguém possa oferecer? As contratações, geralmente, depender se for jovem aprendiz, tirando o profissional, uma contratação profissional, exige um grau de profissionalização. A ideia é a mesma. Se o Estado vai contratar alguém, este alguém precisa não ser preparado pelo Estado, mas estar preparado para. Entendi. Dentro disso, né, ele precisa estar preparado, ter uma oferta ali. E dentro disso, a gente tem que entender que dentro dos repasses que a gente tem ali, os municípios, por exemplo, nos repasses que eles fazem, eles têm a opção de colocar aporte para a contratação desse RH. Então, a gente precisa entender um desafio que as organizações, acho que agora a gente pode ir direto para um desafio das organizações, quando a gente fala disso, o município, ele oferece o preço dele pelo serviço. Então, ele abre um edital de chamamento público e ele diz assim: olha, eu quero serviço de convivência para 300 crianças e eu vou pagar R$300. Ele está dizendo para você que você vai fazer serviço por um mês com R$300, seja R$1 por criança durante 30 dias, que vai ser 300 mensais ali. Tá? Uma dica para as organizações olharem edital. O edital vai sair os 12 meses. E os 12 meses parece muito dinheiro. Quando você dividir por 12, você já tem que pensar se você é capaz. Aí, quando você chega para a entidade, pergunta para ela: mas qual é o custo real do seu serviço? Isso aí. Poucas vezes uma organização consegue dizer Mensurar, ela não consegue. E mensurar. Por quê? Porque ela aceita sempre estar sobre essa lógica do financiamento não calculado. Então, assim, hoje a gente tem que entender.
Então, vamos falar do salário médio, isso eu tenho propriedade pelo que vem em plano de trabalho das grades. A gente tem um salário médio aí para alguns dos profissionais do SUAS de R$ 2.500. Tá. Então, a gente sabe que isso precariza. Hoje está muito próximo isso aí de um salário mínimo e de tudo mais, e a gente sabe que se o nosso salário mínimo ele não é suficiente para prover todos os aspectos da vida de uma família. Sim. Então, o que acontece? Quando você vai colocar esse valor lá do serviço, o que seria ideal? Eu penso, olhando o mercado, olhando os concursos públicos, pela analogia, que R$5.000, R$6.000 seria um valor de um técnico. É questionável tudo isso, mas vamos trabalhar sul-sudeste, isso que a gente vê aqui, e editais de concurso. Então, assim, quando a gente fala de uma analogia, é para trazer essa questão, mas também para entender qual que é o custo de um serviço. Então, você entende que tem uma relação onde a organização, ela não sabe o custo do seu serviço, então ela olha para aquele edital, ela fala que vai dar certo esse custo, não vai. E aí, essa ideia de trazer essa analogia do profissional de lá com de cá, não é nem na forma da contratação, mas até na dignidade do exercício da profissão dele. Com certeza. E formar isso, o preço dos serviços, saber quanto custa, para que a organização não entre numa situação que ela não consegue manter uma qualidade de serviço. E nem dar continuidade, né? E nem dar continuidade. E, por outro lado, um aspecto muito importante é que o atendimento à legislação, ele protege a organização. Tudo que acontecer ali dentro e tiver colocado dentro de uma legislação, ela tem total segurança para se mover. Se ela tiver uma só ilegalidade, uma só peça ali em falso na sua composição, ela acaba não se protegendo. E aí a gente vai entender isso. A Amélie falou uma coisa fantástica, que ela falou assim, a gente tem organizações que nascem pequenas e ganham uma importância tremenda, e a gente tem aquelas que não conseguem mal se manter e tal. Verdade. E, impressionantemente, as que ganham a importância imensa, elas param dessa lógica que a gente falou, de uma lógica onde o Estado parece um vilão, e elas começam a entender o quê? De quem eu quero a parceria? Eu quero do Estado. Então, eu não posso ser um inimigo do Estado. É isso aí. Eu tenho que começar a me adequar. E eu sei que para algumas esse não é o negócio. Essa não é a sua capacidade. Ela ainda não está estruturada para isso. Mas a partir de uma conversa franca e tudo mais, ela consegue se estruturar. Um dos problemas que a gente enfrenta hoje com as organizações, nesse nicho de conveniamento, não conveniamento e tudo mais, a gente esteve conversando com o conselho aqui, inclusive aqui do município, com outros, é a definição da sua área de atuação. E onde vai entrar uma área de interdisciplinaridade nisso? Porque as organizações, elas começam a ter uma questão de financiamento muito urgente para elas. Eu entendo que a questão do financiamento é urgente. Mas aí elas começam a pensar assim, olha, então vou fazer esse tequinho da educação, esse tequinho da cultura, esse tequinho da saúde, esse tequinho da assistência. É verdade. E de tequinho em tequinho, a gente não tem como atender a nenhuma legislação dessas. E aí a gente tem coisas, quer ver problema muito comum? Comunidades terapêuticas. Comunidades terapêuticas são um órgão da saúde. Sim. E aí eles tentam vir e dizer, não, nós somos um órgão somente da assistência. Mas como eu lido com um assunto tão pesado sem um corpo médico e psiquiátrico? Então não adianta você dizer que você faz um serviço sem esse corpo. E aí é quando eu digo da proteção. Então, falar um pouco da experiência, a gente deixar esse papo um pouco mais amigável. Uma vez eu fui numa outra região, e uma organização que se dizia comunidade terapêutica, tinha até um trabalho de boa vontade. Só que quando nós chegamos lá, tinham várias pessoas em crise de abstinência, passando por situações que precisam de medicalização, e inclusive não tinha funcionário para a cozinha. Então eles estavam manipulando facas. Se acontece qualquer problema dentro de uma organização dessa, a DRADS da região deu um certificado, a própria DRADS está implicada e está conivente. Mas para a própria organização isso está muito pior. Né? Ela vai enfrentar uma responsabilidade civil e criminal muito grande. Sim. Então, assim, tem um caráter de proteção. Quando a gente diz assim, olha, venha para a luz da legalidade, a gente está meio que nesse caráter. E a gente entende. A Elaine faz um discurso super potente, aliás,
sou fã, né? Gosto do discurso da Elaine, no sentido de que, de fato, a unidade ali, o CRAS, ela é responsável, né, pela execução. O município acaba ampliando, né, isso, porque de alguma forma para ele também é interessante. E outra dica boa para as organizações que estão executando esse serviço é estar em consonância com esse CRAS do seu território. É entender as necessidades desse CRAS do seu território. Quer ver outra coisa maravilhosa, esse salário, como a Drades olha, à medida que eu vou falando, eu vou lembrando. Por exemplo, a gente recebe alguns planos de trabalho que falam assim, como você vai executar serviço de convivência e fortalecimento de vínculo? E aí a organização escreve assim, eu vou abrir um período de matrículas. Já começa pela matrícula. Já começa pela matrícula, né? Eu vou abrir um período de matrículas. Gente, só fazendo um aspas aqui, matrícula não é um termo utilizado na política de assistência social. Como não é terapêutico, também não é usado um termo na política de assistência social. Então, essa terminologia, ela afasta a política de assistência social da sua regularidade nessa política. Então, para quem está executando o serviço em várias políticas públicas e não tem problema nenhum de você trabalhar de forma concomitante a outras políticas, você só precisa entender que quando você vai apresentar uma documentação para uma determinada política, existe como é que fala? Uma terminologia. Então, o que é de assistência social tem a terminologia própria, as equipes que vai compor aquela ação. O projeto é de educação, existe a terminologia, né? Você que é de educação conhece, também sabe como funciona. Gente, eu também reconheço, e a Rosana vai também concordar, que nós tivemos uma reestruturação do SUS em 2012. E antes de 2012, nós tínhamos o tal do CCA, que era o Centro de Convivência da Criança e Adolescente. E o que acontece? O Serviço de Convivência, ele veio muito semelhante ao CCA. O CCA era o quê? Um serviço integrado à educação. Aí veio o serviço de convivência na política de assistência social. O público é o mesmo, a demanda é a mesma, é tudo mesmo ali dentro do que se tange à estrutura, só que existe as diretrizes e a normativa das políticas que se diferem. Só que as organizações, por não se capacitar, por não buscar, né, o conhecimento, por estar afastado dos órgãos que são de supervisão próxima. Quem que supervisiona as OSCs? Os CRAS. Os CRAS têm que estar referenciados para poder fazer uma supervisão. Não é supervisão de fiscalizar, é uma supervisão técnica, de falar assim, você vai fazer dessa forma, né? Então, abrindo essa aspas da questão da matrícula, é que toda organização que começa um plano de trabalho falando assim, metodologia, início, matrícula, ali o técnico ele nem termina de ver o restante, né, Rosana? É sobre isso. E mais do que isso, perfeita a análise que a Elaine faz, mais do que isso, é assim, eu vou usar a terminologia, mas na hora do atendimento eu vou usar a metodologia correta para cada um dos meus projetos. Então, por exemplo, por quê? A gente tem que entender a vulnerabilidade como falta de acesso a direito. Que é a desproteção, né? Que é a desproteção, a vulnerabilidade e tudo mais. Aí eu vejo lá, Rosana, que tem um nível de informação e de tudo mais, eu vejo matrículas abertas para aulas de violão. Eu tenho em mim toda a capacidade de ir até esse lugar, negociar uma matrícula, só que eu também tinha condições de ter isso por outros meios. A matrícula, ela tira aquela pessoa que está indicada como público-alvo da nossa política de ser encaminhada e acessar. Então, a gente trabalha numa política de garantia de direitos e que a gente não sabe para quem deve garantir esse direito. E a gente tem vários projetos com crianças que poderiam acessar de outras formas e outros programas, ocupando a vaga das crianças que não têm... A primeira falta de acesso é não saber onde procurar. Então, quando eu vejo um plano de trabalho da assistência que diz assim, eu vou abrir matrícula, eu estou dizendo de uma busca voluntária. Sim. E vai estar ali, não do encaminhamento do meu órgão de referência, que é um CRAS. E isso é uma dificuldade. Toda busca voluntária desqualificada? Não. Mas aí vai ter uma análise melhor, sim, não é uma matrícula ou algo assim. Então, a organização, e essas são as falhas estruturais que levam a gente a falar assim, poxa, eles não estão fazendo um serviço de convivência como deve e tudo mais. Uma coisa muito importante que eu tenho feito com os municípios e com as próprias organizações é que, nessa lógica que a Elaine nos traz, de falar assim, vamos orientar, a gente nunca
negue, não reabre a oportunidade de que ele se adeque. Então, eu tive uma denúncia recentemente em um dos 15 municípios, e aí a pessoa responsável lá, a gestora, falou para mim: e agora, Rosana, o que você vai fazer? Como eu vou fazer? Eu falei assim: eu vou averiguar, né? Vim para averiguação. Contudo, existe um plano, um prazo de organização disso. Olha lá. E de trabalho. Fez em 3 mulheres potentes, orgulho de conviver com vocês. Essa é a nossa presidente, um beijão. Oi, Presidente do CMAS. Maravilhosa. Está sempre acompanhando, está fazendo um trabalho sensacional no Conselho Municipal de Assistência Social. É outra pessoa também que veio para fazer um trabalho fantástico com as organizações. E ela teve uma capacidade, assim, eu falo por ela em nome de toda a comissão, né, de toda a mesa executiva do Conselho, que todos são parte desse processo, que as organizações estavam muito rachadas mesmo, né? Existia uma coisa que terceiro setor e Estado eram inimigos. Sabe? E aí ela conseguiu fazer um trabalho muito bacana, inclusive ela reuniu os conselhos, hoje CMI, trabalha com o CMDCA, bem articulado, o CMAS, então parabéns aí, Kátia, eu aproveitar a oportunidade de mandar um abração para o nosso presidente do CMDCA, o Gustavo, eu chamo ele de Gustavo Ribeiro, porque tem um Ribeiro, né? A gente tá ela tá pegando a carona. E um abração, tá fazendo um trabalho sensacional. Inclusive, estamos com um edital, Rosana, de 15 milhões no fundo para as organizações acessarem. Sabe qual é o drama? Plano de trabalho. Então, organizações precisam olhar para isso. Não tem como acessar recurso público se não adequar a legislação. Eu gosto das analogias, porque a gente usa aquelas coisas parece que é de banana, né? Que você fala assim, nossa, mas um exemplo, assim, parece casca de banana, mas são exemplos que faz a gente realmente ter uma clareza. Quando você é habilitado a dirigir um carro, você não tem lá a classificação A, B, C, D, E, né? Então, se você está classificado para dirigir a D, eu cheguei na D. Você está habilitado para dirigir que carro? Um carro popular, né? Não. De passeio. Se você tem habilitação B, isso não te dá a condição de você dirigir... É B não, é C, né? Carro é C? Não, é B, né? É assim, é B. Carro é B, a D é para você transportar pessoas. Para você dirigir ônibus, van. Então, a analogia... Pode ser picape. É assim, se eu estou habilitada a trabalhar, a dirigir um carro só com pessoas, carro de passeio, isso não me permite dirigir um carro com uma outra qualificação lá de permissão, porque senão eu coloco em risco. É a mesma coisa uma organização que quer receber uma certificação que vai dar a ela uma responsabilidade. Não adianta a gente querer acessar algumas coisas se a gente não tem essa... Gente, e vou falar uma coisa para vocês. Isso rompeu com muitos paradigmas meus. Como vocês sabem, eu faço um estudo, né? Que é minha tese de mestrado, um estudo de território das organizações do terceiro setor. Trabalho com isso há 18 anos. Então, assim, eu estou muito próxima de ver isso. Eu achava de verdade que as organizações estavam numa condição de estar sendo represada pelo Estado, está sendo desvalorizada, que tem também, né, Rosana? Vamos considerar. Mas eu percebo também que as organizações, quando recebem um recurso, ela não coloca o que é prioritário para ser financiado. Vou dar um exemplo. Muitas organizações aqui do município de Osasco, Miliana, receberam emendas do então deputado estadual, que hoje é nosso prefeito, Gerson Pessoa, e o que essas pessoas fizeram com recurso? Compraram um carro. Não tem um assistente social, não tem um psicólogo, não tem um sócio-educador, não tem um orientador. Ou seja... Onde eu preciso investir um recurso, eu não investi. Mas não é porque as organizações não fizeram corretamente. Tá certo. Precisa de um carro, a gente entende. A questão é que a organização não conhece a sua necessidade. Sabe o que é isso? É diagnóstico. É olhar para o que eu faço e entender que não dá mais para a gente viver no campo da filantropia. Eu bato muito nessa tecla. O trabalho da filantropia, do assistencialismo, ele é importante para continuar humanizando o trabalho, e eu não desassocio a importância da filantropia, tem que haver. O que não dá é para você fazer da política pública a filantropia e o assistencialismo. O que a gente precisa é usar a política pública, entender que aquilo tem um processo
de precificação do serviço, quanto que custa um CRAS, que tem um assistente social, uma psicóloga, às vezes um sócio-educador, um pedagogo, a sua equipe administrativa para atender ali uma demanda de população. Tem um custo operacional. O que não dá para a organização pegar isso a 10% do valor e falar que executa. Isso é precarizar a política pública. Então, pensamos nós, terceiro setor, que nós somos terceiro setor, de entender que a gente precisa amadurecer. Não dá mais para a gente ficar no campo do amadorismo. O terceiro setor precisa se profissionalizar, precisa se qualificar. Então, a gente está trazendo pessoas potentes que conhecem política pública para ensinar ali, ó, pegar com a mão e falar assim, ó, faz dessa forma, e dessa forma você vai conseguir ir escalando as suas capacidades. Esse negócio de organização me mostrar um plano de trabalho com 1.000 pessoas atendidas, aí você vai olhar o RH dela é todo voluntário. Fala, gente, vocês estão pedindo para ser indeferido. É um indeferimento. RH todo voluntário é indeferimento. Eu acho que é importante, né, Usana, sinalizar isso para as organizações, né? Que não significa você encher tua folha de gente que você está atendendo. Que condições essas pessoas estão sendo atendidas? É diferente as ações sazonais, que a gente chama, né? Sim. Daquelas ações que é a Páscoa, né? Que é o Dia das Crianças, que é o Natal. Tá tudo certo. Eu acho que é isso mesmo, mobiliza a comunidade, que é o fortalecimento da comunidade. Mas quando você vai atuar no fortalecimento das famílias, por exemplo, que precisa de continuidade no serviço, no atendimento, o assistente social precisa atender, ele precisa identificar o problema, ele tem que fazer estudo de caso, ele tem que elaborar os relatórios, né, Meli? Fazer os encaminhamentos e acompanhar. Como que um assistente social vai conseguir fazer isso para 1.000 pessoas, gente? O CRAS. E às vezes tem algumas organizações que pensam, não, vou contratar 10 horas. Eu estou cumprindo. Estamos, outro fator que estamos agora Só que na prática, dando negativa. Porque assim, a Elaine, quando ela traz 1.000 coisas, é muito bom. Por exemplo, vamos falar um pouco dessa ideia que você traz, eles ganham emendas aí dos deputados, eles ganham, né? Não, eles, na verdade... Recebem, né? Recebem destinação, e aí é um tipo de reconhecimento, inclusive, né? Que eles recebem do deputado e tudo mais. E aí, quando eles estão nessa situação de reconhecimento e de tudo mais... Eles precisam entender, por exemplo, isso que a Elaine colocou perfeitamente. Eles têm autonomia para construir um plano de trabalho. E aí, vamos nas nossas metáforas baratas. Casa sem alicerce não para em pé. É, bem isso. O alicerce de uma organização é um RH qualificado. Então, assim, o carro ele é muito útil. E ele é o sonho das organizações. Sim. Que se torna pesadelo. Você não tem dinheiro para fazer manutenção desse carro? Como que você vai ficar com ele? Quem vai ser motorista? Às vezes vale a pena um plano de trabalho onde tenha lá o seu assistente social, o seu psicólogo, etc e tal, e um aluguel de um carro. Isso. Onde ele possa trocar de tempos em tempos, ele não tem esse custo. Então, essa visão, eu acho que a gente precisa ampliar essa visão. Eu participei de muitos cursos com assistente social, que já foi presidente do Conselho Nacional e tudo mais, não sei se vocês conhecem, porque a atuação dele está lá no Rio de Janeiro e em Goiás. Ele chama Marcelo dos Reis Garcia. Eu gosto do Marcelo Garcia e tal, e ele tem umas coisas polêmicas, mas eles têm umas coisas bacanas. E uma das coisas que o Marcelo, nos cursos, ele sempre repetia, e eu gosto de repetir, ele falava, até quando nós vamos fazer uma política pobre para os pobres? Então, quando eu não tenho... E a gente precisa ampliar as nossas visões, inclusive das possibilidades de uso dos nossos recursos. É isso aí. Então, por exemplo, é uma visão tacanha hoje para carro. Se eu não tenho como fazer manutenção desse carro. Qual a visão mais moderna, mais antenada? Eu vou pagar meu RH e vou alugar também o carro. Entendeu? Entendeu a diferença? E a gente faz esse olhar. É inteligente, né? Então, recentemente, a gente tem aí, lá nas nossas muitas emendas, uns planos de trabalho lá, dizendo assim, a mesma organização, contemplada várias vezes, cada vez que ela é contemplada, ela compra um carro a mais. Faço a mesma pergunta da Meli. Quantos motoristas tem nessa organização? Às vezes nem tem, né? Às vezes não tem. Aí todo mundo usa carro. Então, assim, a gente precisa qualificar. Só quero voltar um pouquinho na história você contou a história da coitada da assistente, a pobre assistente, que está lá, fazendo o diagnóstico ali, o acolhimento inicial, que está fazendo relatório, estudos de caso. 90% dos planos de trabalho que eu recebo, ele é escrito por essa mesma assistente.
que no tempo vago dela, no sábado e domingo dela, ela vai escrever um plano de trabalho. Reconhecida nesse vídeo. E aí, a gente tem pessoas potentes e capacitadas e profissionalizadas na escrita desse plano, que vai fazer uma conversa com a sua organização, vai entender a estrutura do seu trabalho e vai saber dizer isso. E melhor ainda, que está fora, o olhar de fora, né? Não, e ele adequa tecnicamente, né? Adequa Porque você sabe que o I3S faz isso, né, Rosana? Hoje a I3S, ele atua sobre isso. nesse assessoramento, que agora acho que é a nossa próxima pergunta. E antes de fazer essa próxima pergunta, a gente preparou uma surpresinha para você. Mesmo. Olha, eu vou ter que contar o bastidor. Ó, Por isso aqui, ó, isso que nós vamos colocar uma isso aqui, canequinha. ó, é do Pod Esticando, da nossa Super Mega Power Age, que é a nossa artista que faz essas super maravilhosas canecas, e a nossa maravilhosa aqui, que tá aqui com a gente, a Cris, que sempre estão fazendo tudo para acolher da melhor forma, a gente. Preparou a mesa, trouxe a nossa jujubinha, né, Cris? E obrigada, viu, Age, Cris, a todo o pessoal do Pod Esticando, TJ, Pini, todos vocês são maravilhosos. Você sabe que essa galera aí é parceiraça do I3S. E aí fica essa lembrança. Quer abrir para o povo ver? Olha, vamos abrir a caneca e vamos contar o bastidor. Conta. Que eu estava brigando aqui, falando assim, por que eu vou beber na taça e todo mundo vai beber na canequinha? Eu tava ansiosa, porque a minha canequinha ainda vinha, veja só. Fico feliz. Aqui. Ai, gente, que graça. Gente, lindíssima. Maravilhosa. E personalizada. Personalizada. Aí a gente fica assim, feliz de um nível que não tem tamanho. Não tem tamanho. E aí já quero contar da acolhida. Assim, eu, Meli e Elaine, já é uma acolhida que a gente já tem, a gente não pode se ver. É. Se a gente se vê, a gente passa 24, 48, tem assunto. 72 horas. Pra pastelaria, né? Aí já fica um negócio assim. Agora as meninas eu tô conhecendo. E aí a chegada. Até agora, o pessoal do Pós-Escana é um profissionalismo. Aqui, ó, 100% mulher, hoje aqui no super estúdio. especial. Nós Tá no estamos sendo comando. focadas no sistema aqui, ó, operacional aqui pela Age, a Cris fazendo todos os registros. Aqui 100% mulher, que a gente não é feminista, como quer falar? Feminista. Mas a gente entende o lugar da mulher, que é muito importante nesses processos, O né? lugar da mulher é onde ela quer. É sobre isso. É sobre isso, é. Então, assim, foi muito bem acolhida. Quero agradecer muito esse Rô, acolhimento. me conta agora como que as organizações devem se preparar sob um olhar da Drades, porque o I3S defende muito essa questão da qualificação. E você sabe que é um lugar muito complicado para onde está as OSCs de assessoramento, que é o nosso caso, porque hoje, quando a gente vai escrever um projeto, ninguém quer apoiar projeto de assessoramento técnico e profissional. As pessoas querem sempre alguém para ser apoiado lá na ponta, que isso é o papel que as OSCs fazem, de atender lá na ponta o público-alvo, os idosos, as crianças, os adolescentes, as mulheres, que nós também fazemos, temos um projeto com mulheres, porém o nosso carro-chefe é o assessoramento. Só que ele não é tão valorizado. Inclusive, é um apelo aí aos deputados, a todos que têm aí suas emendas para ser destinada, apoiem a qualificação das organizações, porque senão até as organizações que vocês vão destinar não vão poder executar. Que essa é a grande realidade que está acontecendo, não é, Rosana? Então, conta para nós um pouquinho, Rosana, o que você acha, por exemplo, das iniciativas de formação para as OSCs? Poxa, não temos que falar. Vamos dividir por partes. Primeiro, vamos continuar ali da coisa do plano de trabalho e tudo mais. Você pode ter esse assessoramento técnico para escrever um plano de trabalho. E isso é esperado. Então, assim, seja os 3S, seja, né? Não vamos. Mas que seja. Mas que seja. Não vamos citar outros nomes também. Mas, assim, por incrível que pareça, eu quero fazer uma observação, que eu estou já há um tempo nesta Drades e passei muito tempo em outra. E aí, eu conheço pouquíssimas instituições de assessoramento, porque não é nem incentivado. Então, a oportunidade que as organizações têm de ter uma instituição ativa e trabalhando, perfeito, é maravilhoso. Então, vamos lá. Então, a assessoria, inclusive, ela pode fazer parte de destinação de recursos da própria emenda. Aí. Então, por exemplo, coloquei lá, vou ter meu
psicólogo, meu assistente social, meu TO, minha pedagoga, que eu sou pedagoga, não posso esquecer de colocar minha pedagoga lá. E aí vou ter tudo isso e vou ter aqui uma verba de assessoramento e de orientação técnica para esses meus profissionais. Eles não vão fazer chover. Eles podem ter esse assessoramento. Então, assim, já começa aí na ideia do uso do recurso e de você ampliar, né, esse curso. Então, quando a gente recebe plano de trabalho lá, a gente recebe muito pedido, por exemplo, de assessoramento jurídico. O cara fala que vai pagar mensalmente um valor fechado para uma assessoria jurídica e nem sempre ele vai estar usando. É mais pontual, ele pode fazer isso de forma pontual. Ele podia pegar isso e pagar um assessoramento técnico. E aí vai ser o crescimento dessa organização que a gente tem falado. Então, eu acho que esse é um ponto, né, da gente colocar para essas organizações. Agora, sobre as iniciativas de capacitação. Especialmente no modelo que a gente tem do Acelera, por exemplo. Gente, é o que é mais necessário hoje. Sabe por quê? A gente vai voltar na comparação do poder público com a iniciativa privada. Hoje eu tenho no poder público, estava hoje verificando o lugar, a gente estava conversando antes, nós vamos ter uma capacitação em todo o estado, maravilhosa para metodologia de trabalho com famílias. E é um projeto sensacional, que vai ser oferecido para os técnicos de nível superior e médio do CRAS. Essa oportunidade, infelizmente, para o Estado, é só fechado para os seus funcionários, os funcionários públicos. A organização, ouvindo isso, vai ficar doida, que vai, eu queria. Então, assim, quando você tem uma possibilidade de capacitação gratuita, você tem que aproveitar essa oportunidade. Então, assim, de alguma forma, a gente, enquanto DRADES, a gente teve lá na Acelera. Eu tive uma vez no conselho daqui, estive no conselho e numa programação para terceiro setor em Carapicuíba. E esse também é um papel da DRADES. Isso é legal, a gente promover capacitações para falar sobre a questão dos serviços, aprimoramento de serviço, gerar grupos e câmaras técnicas de serviço. E as organizações, elas devem se movimentar nesse sentido entre si, para trocas de experiência, mas para essa ideia de trazer e pedir ao poder público, através das suas verbas. A gente tem que lembrar que o Conselho Municipal, ele tem uma legislação que tem verba destinada do Fundo Municipal para que ele gaste como consiga com as organizações. Com certeza. Então, as organizações, aliás, acho que era uma missão que, de tudo que eu pensei antes de vir aqui, assim, a gente não combinou nada, falei, vamos deixar rolar. Mas uma coisa que eu pensei foi assim, se eu tiver a oportunidade, eu gostaria muito de desafiar os conselhos e as próprias organizações. Os conselhos para se estruturarem cada vez melhor. E as organizações para participarem dos conselhos. Sejam as organizações nos seus conselhos municipais, mas participando deles, por exemplo, indo às conferências. Exatamente. Porque temos legislação. A Elaine acabou de cobrar algo para nós. Falou assim, olha, senhores deputados, vocês devem, né, investir nas organizações de assessoria. Mas a gente tem uma legislação que diz que só o serviço tipificado, tal assessoria é reconhecida num documento, não está no outro. Isso que a Elaine falou, inclusive, da necessidade de adequação da nossa própria política. Sim. E aí, eu percebo, quando eu vou a organizações e até em municípios, que eles falam, Rosana, por que não muda tal legislação? Eu falo, gente, porque é um processo e tudo mais. Quando eu volto no mesmo município na conferência, esse tema não está como proposta. Então, não vai mudar. Então, a gente precisa também ter uma firmeza sobre as nossas propostas, para que a gente saiba o que é uma conferência, para que as organizações estejam muito ativas. Eu acho que isso a gente vai, a Kátia está nos assistindo, sim. A Kátia teve esse papel que ela destacou, sim. De fazer essas organizações serem parceiras, de virem participantes. As reuniões do CMAS sempre tem um número absurdo de participação. Ela é incisiva. Ela conseguiu desenvolver. E ela é incisiva. Ela fala, não adianta vir organização aqui só para pedir certificado. O papel das organizações é participar, é realmente aproximar as ações que elas desenvolvem no território
com a política pública, com as unidades, com o conselho, porque o conselho tem um papel de acompanhar. E se essa organização está afastada, porque ela só fica recebendo a visita do CMS quando se trata de atualização de certificado, muda totalmente o propósito do porquê que eu estou inserido numa política pública de assistência social. Então, você não é de assistência social e tá tudo bem. Se você quer ser uma organização filantrópica que só quer ajudar as pessoas com dinheiro de muitos ricos, né? Tá tudo bem também. Que seja. Ah, mas eu quero dar cesta básica, eu quero. Tá tudo certo. Mas se você quer usar o recurso público, uma certificação que vai te dar notoriedade, que vai te dar credibilidade para você acessar recurso público, não tem o que fazer, gente. Então, assim, o que o I3S propõe? É levar o conhecimento, assessorar, apoiar tecnicamente, mentorar gestores. Eu fico vendo o gestor que está muito afastado da sua execução ali no território, ele fica no campo só administrativo e jurídico, mas ele esquece de entender, compreender como é a complexidade, ou tem o que é pior, que eu não falo que é pior, que eu falo que é bom, mas que ele está tão envolvido no operacional que ele esquece de olhar para a gestão da sua organização. E olhar para a gestão da sua organização é verificar se está tudo certo com os seus voluntários, se está todo mundo com teus contratos de vínculo de voluntário, se está bem estabelecido para você não receber processo trabalhista, se você está cumprindo as regras de cumprir a NOB e a RH, que é ter os seus técnicos, como que tá os seus serviços organizados de forma metodológica. Parece ser uma bobeira, mas você vai fazer isso uma vez só. Depois que você fizer e organizar, é só ir seguindo. E para esse negócio de querer resolver o problema da sua comunidade toda. Você vai ter que reunir um grupo, trabalhar bem esse grupo, mensurar resultado. É assim que funciona, né? Só um detalhe também, não adianta você colocar lá que você atende 200 pessoas, sendo que você tem uma equipe técnica. Ou nem tem, né? Ou nem tem. É isso. Então, às vezes, pensa-se de, olha, eu estou mostrando que eu atendo uma população muito grande. A gente tem que trabalhar com o que está dentro da proposta, do que está escrito, com certeza, com uma coerência. Se você tem hoje uma capacidade técnica, é de acordo com a capacidade técnica o atendimento, não o contrário. É isso. Né? Tem vários aspectos aí desses pontos que a gente pode conversar, e eu acho que a Elaine, ela traz uma coisa fundamental. A Kátia está contando que tem orientado a contratação aqui, e que é difícil a OSC ter essa visão e entendimento. É para isso que a gente está aqui. A gente vai bater nessa tecla grandemente, Elaine já está batendo, Meli batendo, Dorados batendo, e a gente vai bater nessa tecla. Eu não sei se eu posso contar, eu acho que o Estado pode me demitir a partir do que eu vou falar agora. Tô brincando, imagina. A Secretaria tem trabalhado com muito acolhimento com todas as áreas e seus diretores, assim, só posso elogiar. Recebemos, inclusive, a visita do Carlos Barba Largas, ele está nos acompanhando, quero mandar um abração e agradecer a sua visita. Foi um bate-papo. Eu adoro conversar com gente técnica, né? Porque acha aí a conversa rolar, Melina. Eu tava quase vendo que ia perder minha presidente. A gente bateu aquele papo maravilhoso, mas ele entendeu que realmente a gente tem um propósito de fortalecer as organizações. Ele achou incrível. Então, obrigada, viu, Carlos, pela tua presença. Era pra você estar aqui, né? Da próxima você não pode. Cobrar. Lá na Acelera você vai. A gente vai dar um jeito. Eu já falei pra Rosana sempre, ameaça ele, entendeu? Mas sobre coação e ameaça. Para você participar. Então, um abração aí. Abração para todos, né, que estão acompanhando a gente. Pode continuar. Então, assim, o Estado tem tido essa visão acolhedora das próprias organizações e tem caminhado nisso que eu falei para vocês. A gente faz a nossa supervisão, a gente fala de conselhos e de coisas que vão acontecendo. Então, vou falar de duas coisas interessantes sobre o Estado e, assim... Eu acho que a coisa mais potente do mundo é que a gente tem hoje a Andressa Rosalém, uma secretária super ativa, super técnica. Então, por exemplo, São Paulo e Tocantins eram os únicos estados que não tinham regulamentado a nível estadual a lei do SUAS. Uau! São Paulo, o mais rico, né? Sim. Estado da federação não tinha. Andressa Rosalém ouviu isso, falou assim, não. Como é que não podemos. Fez a regulamentação da lei do SUAS. Aí, maravilha. Inquieta ainda, ela descobriu o quê? Existe o repasse para os municípios, eles eram feitos através de uma série histórica que ia sendo construída através de fatores e de dados que eram pontuais e não critérios claros e relevantes.
E aí, agora em janeiro desse ano, também a Andressa Rosalém, nossa secretária, fez o quê? Emitiu a resolução que diz para o município qual o critério para ele fazer parte, para ele ter qual a fatia dele nesse fundo estadual de assistência. Então, hoje, o número de organizações inscritas de forma legal e executando um trabalho, compondo a rede socioassistencial, dá ao município uma fatia melhor e maior dos recursos estaduais. Aí. Só Por isso que aí, exige essa participação, essa regularidade. grandes poderes, grandes responsabilidades. É isso aí. Não vai adiantar, então, falar assim, vou pôr todo mundo na minha rede, agora a rede assim, porque vai ter essa cobrança de que seja a composição de uma rede qualificada. Aí, a partir daí, é onde eu queria chegar. A gente recebeu orientação que, assim, do mesmo jeito que não estava regulamentado para as emendas estaduais a questão de como deveria ser o RH, então tinha DRADS que fazia de um jeito, DRADS que fazia de outro, vários olhares. E hoje a gente recebeu, essa semana, a orientação que é o seguinte: a partir do próximo, a gente vai fazer, a partir do próximo exercício, 20 e 27, se não tiver RH de NOB em conformidade com o atendimento para os grupos, já vai ser negado de cara a emenda parlamentar. Então, veja só. Organizações, fiquem alerta. Anota. A gente tem orientado as organizações, inclusive nosso próximo encontro, que vai vir a Carol Zanotti, a gente vai ter também no primeiro bloco o RH no ABSUAS. Então, vai ser bastante importante a gente trazer isso. E aí, eu já vou pegar esse gancho e perguntar rapidamente pra gente, porque a gente já tá indo pro encerramento, para a Rosana tentar desvendar isso aí em poucos, né? Segundinhos. Uma breve, sobre o pró-social. O pró-social é uma certificação que é emitida para as organizações, que dá condição para as organizações conseguir captar recursos por meio de nota fiscal paulista. Exatamente. Tá? Então, Rosana, explica para nós qual é o maior desafio que as organizações passam para obter esse pró-social e quais as regras claras. E não adianta, não tem negociação, tem que cumprir para que essas organizações tenham a obtenção desse certificado. Bom, a maioria deles já sabem, né? Já receberam e-mail do Carlos com a listinha. Então, e aí o e-mail dele falando, não cumpriu a listinha. Não. Então, basicamente, as organizações precisam apresentar um certificado do Conselho Municipal que descreva o serviço tipificado que ela executa dentro daquele município. Ponto número 1. Então, por exemplo, eu tive problema recentemente, um certificado, assim, se a gente voltar um pouco atrás, eu sei que a Elaine é uma apaixonada pela legislação. Sim. O Conselho Nacional de Assistência, ele permite a inscrição de serviços e de projetos. Isso. Projetos, em geral, não são alvos do nosso financiamento. O que é alvo do nosso financiamento são serviços. Isso. Por isso que todo mundo quer ter serviço de convivência, tá, gente? Só para abrir outra aspas, né? Que aqui é várias. Programas, projetos e serviços, ele vai ter um impacto quando chega na DRADS. Se você se inscreveu como projeto, você não acessa a emenda parlamentar estadual. Tá? Diferente da municipal, que você pode. Então, se você tiver inscrição como projeto, aí as organizações querem fazer um bem bolado, né? Um jeitinho brasileiro. Vou pôr serviço, só que ele não entende que aquilo não é serviço, porque o serviço ele é continuado como está previsto no SUAS. O que é continuado? Precisa ter metodologia, precisa ter o público que vai ser o alvo daquela metodologia, daquelas ações previstas no SUAS, tem que ter a equipe técnica, ok? Acessou a emenda, ela tem que ser submetida essa emenda, esse valor para o serviço de convivência. Então, você precisa apresentar como que vai ser absorvido esse valor. Então, não adianta se você tiver projeto, você não vai conseguir acessar. Programas. Precisa fazer o levantamento de todos os programas que o município ou que o estado desenvolve, que a organização vai executar de forma parceira. Então, por exemplo, o programa o Família Fortes. A Família Fortes. Famílias Fortes é um programa do município. Então, eu posso colocar que eu desenvolvo uma política de assistência social no programa que é similar ao Famílias Fortes, que é um serviço de convivência. Então, são programas. Aí você tem que buscar, porque são vários. Quando é projeto, gente, é projeto que é início, meio e fim. Eu não concordo que não poderia acessar a emenda parlamentar, porque a emenda parlamentar também ela é início, meio e fim.
Sim. Então, teoricamente, dentro do que eu acho que não é o que está na lei, eu acho que as organizações dos projetos sociais poderiam acessar. Porém, a legislação não permite. Então, Rosana, as organizações que estão inscritas no serviço de convivência e fortalecimento de vínculo Qualquer serviço tipificado. acessam pró-social. Qualquer serviço tipificado, porque a gente fica muito na básica, que é o Especial. mas a gente tem serviços da especial que podem se inscrever, e a gente tem, inclusive, as que executam em parceria com o município, a outra complexidade é através de SAICAS e LPIs, serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, Sim. e instituições de longa permanência para idosos. Todos esses serviços podem se candidatar e tudo mais, mas desde que executem serviços. Como diz a Elaine, aspas, às vezes a gente percebe ali na ação que ela não chega nem a ter um projeto, nenhum programa, nenhum... É um negócio, né? É uma ação. É uma entidade que faz várias ações, mas nada se conecta para formar um conjunto válido de atividades. Então, é muito comum. a gente tem isso. Então, vamos lá. Um certificado válido, escrito, bonitinho e executado daquela forma. É, porque recebe a visita da Drades, tá, gente? Demora, mas chega. Aí temos esse certificado. A segunda coisa é que quando você vai pedir sua certificação, você também entrega o plano de trabalho daquele ano, plano de ação daquele ano. Então, certificado, plano de ação. Se você já possui outras certificações, como CMDCA, CMI, CRCE, todas essas coisas, você vai colocar, você vai dizer que tem o formulário de inscrição. Tudo que você afirmar que você tem no formulário de inscrição, você vai ter que pôr uma cópia. Eu posso chegar aqui no Pode Esticando e falar assim, olha, eu sou formada em Harvard. Eu preciso apresentar, teve um problema com o ministro, mas eu preciso apresentar a minha formação, né? Então, eu digo que eu sou certificado com SEBAS, eu tenho que incluir um SEBAS válido ali naquilo. Com certeza. Recebida essa documentação, a gente tem dois anos de atuação. O primeiro é a sua inclusão, é a primeira vez. E 3S foi a primeira vez. Foi. Visita. Sem visita não vai. Porque eu preciso confirmar se está configurada dessa forma. Como é uma atualização, eu posso ou não fazer a visita. Então, a atualização, porque o meu certificado do conselho venceu, ou qualquer coisa venceu, estou atualizando. Ata de eleição imposta da atual diretoria. Então, assim, isso o sistema inativa, inclusive, automaticamente. E a gente é xingado. Vocês me inativaram. Aí a gente entra no sistema, tá lá um vermelhinho. Venceu e não mandou eleição imposta da atual diretoria. Então, esses são os documentos básicos. Que isso é o processo de gestão das organizações, né? Que é o processo fazer de gestão gestão dos seus certificados, das suas inscrições. O Alvará vence, gente. Se vocês não atualizar o Alvará, vence também. Vence. A VCB vence. Tudo vence. Tudo vence, né? A gente tá Então, aqui a gente tentando tem- vencer. Tudo bem. A burocracia. Tudo bem, mas a gente também quer. Então, todas essas questões, né, eles são os documentos iniciais, e aí vai passar por esse nosso olhar técnico. Uma das coisas que a gente estava falando é que, assim, a Drades hoje é um local com poucos técnicos para a demanda, mas técnicos que estão lá há muitos anos e bastante qualificados, e que participaram, inclusive, da construção da política pública como ela é hoje. Então, eles têm um olhar bastante de águia, bastante afiado, e eles vão sempre colocar esse olhar. E esse olhar, como eu falei lá no início, a gente volta ao início dizendo, não é pessoal. É só o nosso papel, enquanto um servidor do Estado, de garantir ao público, e a gente volta de novo a uma fala inicial, que, assim, as organizações ficam bravas. Eu estou pouco preocupada em garantir a subsistência da organização. Eu estou preocupada que ela exista para atender ao público que precisa ser atendido. Então, isso tem que ficar muito no olhar do servidor. Assim, a organização, tem algumas que a gente tem o prazer de entrar e dizer assim, olha, eu tenho tantos anos. Na nossa região se destaca, por exemplo, o Cotolengo Paulista, em Cotia. Conheço. O Foi Cotolengo... meu primeiro estágio. Olha só. 400 anos atrás. Cotolengo tem, se eu não me engano, padre Ricardo, me perdoa, 68, 52. Cotolengo tem mais... Eu fiz estágio em 98 lá. 98, gente. O Cotolengo tem, minimamente, está perto ali dos 60 anos de história. No Cotolengo, a gente tem abrigados que estão lá há 50 anos. Fazendo, né? Estão lá
e não saem dali e tal. Então a gente tem organização com essa história, mas eu não estou preocupada com subsistência, né? Eu vou fazer, eu tenho orgulho de saber que eles se organizaram para permanecer todo esse tempo, crescer, né? Sim. E tudo mais. Mas eu estou preocupada com aqueles atendidos lá. Estive lá essa semana, aliás, e tá tudo bem lá, os atendidos estão bem, é um público de complexidade média e de alta, porque estão abrigados, então assim, eles têm, é um público deficiente, mas na alta complexidade porque estão abrigados. Então a gente tem isso. Então, assim, a nossa preocupação é com esse atendimento final. E a organização, quando ela está só preocupada com a própria subsistência, ela acaba fazendo um trabalho ruim, porque ela não consegue, ela esquece. Mas, Rosana, ó, pra gente ir para os encerramentos aqui, as considerações, a gente sabe que tem muita organização que só é aberta para acessar recurso público. A verdade seja dita. Eu já ouvi pessoas falar assim, ó, quando vai chegando perto das eleições, eles começam a pegar por demanda, sabe? Assim, ó, vão abrir tantas organizações para poder acessar. Então, existe um sistema, tá? E isso é que precisa ser combatido por meio de fiscalização, por meio de órgãos reguladores, é assim que funciona. Então, assim, quem está aqui para fazer um trabalho de impacto social, que tem amor, missão, que tem pauta de política pública e que entende que precisa ser reestruturado, acessem os recursos públicos, se qualifiquem, criem as condições para que vocês possam acessar. Mas para quem veio para só acessar recurso público, desculpa, não tem como permanecer, porque não tem propósito, não tem missão, realmente está ali para fazer um trabalho que não é continuado e não vai vingar. Não vinga, gente. A gente está aí, ó, no território. Eu faço supervisão técnica nas organizações. Você vê realmente onde tem capacidade de crescer, que está fragilizado tecnicamente, mas tem toda a condição de superar isso por meio de captação de recursos, de forma mais estratégica, e vai acessando esses editais e vai melhorando as suas condições de trabalho. Perfeito. Então, Rosana, agora a gente vai para os nossos finalmente. Meliana, quero que você fale um pouquinho para a gente encerrar, né, minha amiga querida? Eu só quero agradecer a oportunidade, isso é um conhecimento absurdo aqui, né? E assim, a gente vive muito a realidade das organizações, a gente sempre está ali junto com eles na linha de frente, a gente sabe das angústias, das dificuldades, mas é aquilo que tudo foi dito aqui, é aquilo que a gente, com muito cuidado, né? A gente sempre está orientando as organizações. Às vezes eu tô brava. Dá pra gente inventar a roda. É isso. A gente precisa estar adequado. E às vezes eles têm uma expectativa, até na assessoria, até nos técnicos, a gente vai fazer milagre, né? Porque a Rosana é uma pessoa simpática, ela gostou da gente, a gente consegue. Não é isso. Agora vai uma forcinha. Não é isso, e a gente precisa, assim. Mas a gente vai ajudar. A gente vai ajudar vocês adequar ao que a legislação... Isso é o nosso papel, é para isso que nós viemos. Exatamente. Né? Mas tem que seguir o que é proposto, né? Então, eu acho que seria isso. E, Rosana, muito obrigada. Sabe, foi um prazer imenso. E para nós tem sido um prazer essa parceria de sempre, né? A gente sabe que você sempre está nos acolhendo, sempre quando a gente também precisa de uma orientação... Porque nós também precisamos, né, amiga? Sempre. A Rosana tem muita mais. E a gente aí pede socorro aí. A gente buscando sempre nos orienta como é que a gente pode fazer. E eu vejo que a Drades hoje, ela está muito com as portas abertas e ela está ali sempre acolhendo e sempre orientando. Mas é aquilo que você falou, tem que estar adequado, né? Ajude a te ajudar, né? Isso. E aí, eu espero que esse encontro aí venha agregar muito, né? Não, a gente tem que trazer ela de novo. Tem muita coisa. Eu não perguntei a metade das coisas. Pouco, né? Então você vai voltar. Vai voltar agora com o Carlos, viu, Carlos? Você não vai ter como correr, porque aí é a parte metodológica, mas a gente vai ter um próximo encontro. Agradecer, viu, Rosana? Rosana é uma querida de verdade, gente. A gente nos bastidores, sabe aquelas risadas gostosas, espontâneas? Um monte de conversa, a gente tem que se ver mais, gente. Então, te agradecer. Ela nos deixa à vontade. Agradecer pela tua acolhida, pela forma como você tem abraçado exatamente essas dores, né? Que eu acho que é as dores do terceiro setor. E aí, gostaria que você agora encerrasse nosso programa falando um pouquinho, deixando uma mensagem para todos os nossos... A galera que está acompanhando aí nosso podcast hoje. Olha, assim...
vou começar pelo agradecimento ao acolhimento e a essa verdade que nos reina, né? Do primeiro dia que conheci, as duas conheci juntas, né? Até aqui a gente tem essa conversa gostosa, Sim. essa afinidade. E quando a gente começa a conversar, os nossos neurônios começam a fazer sinapses e conexões e a gente fica enlouquecida aqui nesse papo. Tipo, se for depender da gente, vocês iam dormir e a gente continuava aqui. Mas essa palavra que eu quero deixar final para as organizações, especialmente, é que na vida como pessoa e na vida institucional, a gente tem que ter coragem de passar pelo processo. Então, assim, passar pelo processo às vezes é doloroso e sofrido, às vezes exige da gente coisas que parecem que a gente é incapaz de alcançar e a gente se sente perdido durante esse momento, mas que é possível. Então, assim, tenham coragem de passar pelo processo de regulamentação, de capacitação, de supervisão, para que vocês possam acessar coisas maiores do que vocês acessam hoje, e melhores. E que você possa ter essa ideia de que você quer acessar isso para que a gente evolua como nação. A gente está falando de uma política pública. E tem que evoluir para que a gente cresça como país. Então, o potencial disso é gigantesco. Então, assim, vem com a gente nesse processo, vem com a Elaine no I3S, vem com a Andrades. E, na volta, é doloroso o processo? Muitas vezes você vai ouvir um não da gente, mas vai ser um não com um sorriso, olha que bacana. A gente dá um não, mas o café é bom, sorriso. a aguinha gelada. Aguinha gelada, tem jujuba. Tem jujuba. Então, é sobre isso. Eu acho que, assim, tem uma palavra, é a coragem de passar pelo processo para acessar coisas melhores e mais qualificadas. Eu encerro gente, olha isso, né? A gente está sempre muito feliz com tanta gente boa que a gente está tendo, o privilégio e a bênção de receber, porque tudo isso está sendo iluminado, gente, né, Emily? A gente fala que o Acelera, o I3S tem sido iluminado com projetos, assim, de muita relevância. Hoje, inclusive, eu recebi, nem te contei, não deu tempo, um certificado de qualificação de notório saber, por conta do projeto do Acelera OSC. Lá da Unifesp, Lu, obrigada. Fiquei muito emocionada, porque é isso, né, gente? A gente tem buscado a excelência técnica para trazer para as organizações. Eu estudo muito, quem me conhece sabe, trabalho, assim, incansável, porque a gente, quando faz o que ama, gente, vocês não percebem, né? Ontem o Tony falou assim, eu estou indo dormir. Você vai ficar aí? Tô indo dormir. Mas é isso, porque a gente faz muito o que ama, mas é isso, é dedicação e para trazer sempre o melhor. Então, Rosana, obrigada por Quero tudo. aproveitar, já que você citou aí, olha, quero fazer uma coisa especial. Hoje é aniversário do meu companheiro de vida, maravilhoso. Então, eu sei que ele está assistindo. Beijo, meu amor. Beijo, amor da roupa. E é aquilo. A gente abre mão de alguns espaços, porque a gente entende que outros também são relevantes, né? Então, abre mão dessa comemoração um pouquinho pra gente estar aqui. Não, então, vai comemorar, já beijo. estamos devolvendo, né? Já estamos devolvendo. Então, gente, um abraço, aproveitem aí o resto de noite de vocês e até a próxima. Nono encontro, hein, Emily? Do Acelera OSC. Acompanhe aí pra gente poder estar divulgando aí o próximo encontro. Até a próxima. Tchau, tchau. Até, tchau. Gostou?